continuemos, né? Sem mais delongas. Eu vou prosseguir com a política, tá? Eu tô prometendo já dois vídeos faz umas 2 semanas. Eu tô tentando achar o melhor lugar para colocar os dois vídeos. Eu não sei se tem melhor lugar para isso, porque vai ficar bastante matéria, tá? Vai ser nessa semana, vai ser na próxima, eu acho que vai ser nessa. Mas então é bastante, não adianta, é bastante, eu não quero deixar de aprofundar isso aqui. Tá, não posso deixar de aprofundar isso aqui. Francis já deve ter trabalhado com vocês o mínimo das formas de governo, talvez em teoria, né, quem tem aula, né, então Francis, quem tem aula com é, o Lawrence, quem tem aula com, né, em teoria, quem tem aula com a Thaís, quem tem aula com o Pablo, vocês já devem ter aprofundado alguma coisa disso aqui, ou vendo um pedacinho de Aristóteles, ou vendo um pedacinho das formas de governo. A conversa é longa e eu quero fazer alguns acréscimos, quero trabalhar alguns instrumentos que eu acho que vão ser muito, muito úteis para vocês quando vocês chegarem lá em Constitucional do segundo ano. O professor Strapasson, o professor Inomata, tá? Eu acho que vai ser bem útil para vocês, então eu queria aprofundar algumas coisinhas. E na sessão passada, a gente terminou falando sobre as possíveis relações existentes dentro de uma construção familiar e dentro de uma construção de Estado. E hoje eu quero começar a aprofundar alguns desses elementos de acordo com os livros subsequentes da política. Lembre-se, vocês precisam ler ali os 3 primeiros livros, 2 primeiros livros, está marcado lá para vocês da política, tá? Eu vou pegar elementos que vão até o livro 9 para aprofundar algumas questões antes de entrar na ética, tá? E para explicar um pouquinho meu objetivo, meu objeto central hoje é representado pela teoria das formas de governo. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso em determinada medida, porque a gente tem, evidentemente, a gente precisa muito do respaldo dessas teorias, né, já que elas vão se multiplicar para tantas outras, hein, na ciência política, na teoria do Estado, no direito constitucional, mas ao mesmo tempo elas, e na filosofia política futura, né, mas ao mesmo tempo elas trazem uma carga muito especial para aquilo que nós vamos ver na modernidade, que é a teoria das relações de poder. Então aqui eu vou começar a verticalizar alguns assuntos, esperando ser claro o bastante, né? Eu coloquei para vocês lá no finalzinho da sessão passada que existem relações específicas que são possíveis dentro da construção do Estado. Existe uma comparação, essa comparação leva a gente a entender que a família é o eixo natural de formação das relações políticas, que ela galga para a vila, para a cidade-estado, e dentro dela nós vamos ter relações possíveis. A relação senhor-escravo, a relação homem-mulher, a relação pais e filhos, né? Uma das razões pelas quais o Aristóteles estabelece uma comparação tão direta entre essas realidades políticas vem justamente do fato de que nós não temos um distanciamento tão grande no próprio Estado, na própria realidade da cidade-estado, no que diz respeito às suas relações específicas. Esses mesmos elementos continuam presentes, esses mesmos elementos continuam enraizados, eles continuam desenhando a realidade política, o dia a dia da política da cidade-estado. E aí nós vamos ter que trabalhar basicamente com essas relações e como elas criam, digamos assim, a necessidade, a demanda por uma determinada ou por um determinado conjunto, uma determinada gestão ou um determinado conjunto de gestões. Tá? E aí nós vamos falar mais especificamente sobre a possibilidade desse crescimento, né? E aí nós entramos especificamente no contexto das lideranças. A gente sabe que na família, a liderança do patriarca, existem ali grupos de fortalecimento que vão fazer alianças entre patriarcas, permitindo o crescimento que nós mencionamos anteriormente para vilas e cidades-estado. E aí nós vamos ter como uma forma que é muito facilmente visível, né? Como sendo uma dessas formas mais rudimentares da estrutura política, o reinado, né? Que vai ser colocado numa comparação direta como sendo o rei, o grande patriarca dos seus, e ao mesmo tempo como sendo aquele que se apossa, se apropria de grande parte dos espaços, das terras, das riquezas, para que ele possa gerir esses espaços de modo a suprir, a sustentar as pessoas que ali estão presentes. Né? Isso já começa a demonstrar um pouquinho da leitura que Aristóteles faz e um pouco da visão econômica que ele vai ter em relação a essa realidade que ele propõe. Né? Então ele vai fazer uma distinção inicial entre reis e estadistas, e essa distinção é bastante importante para nós, pelo menos, porque a relação que o rei e o estadista travam com a realidade política deles, nas relações, perdão, que eles travam com a realidade política deles, tem distinções bastante ferozes. O rei, como eu acabei de mencionar, ele se apropria das coisas. O estadista ele tem uma mentalidade um pouco diferente, ele tem uma consciência mais clara de que o governo é para as pessoas envolvidas, de que ele não tem aquele pertencimento imediato, né, que as coisas não têm aquele pertencimento imediato a ele. E aí nós começamos a travar efetivamente um jogo de relações que vão mostrar mais especificamente por que era tão importante fazer a distinção entre o círculo
circuitos familiares, a relação entre pais e filhos, mulheres e maridos, né, esposas e maridos, escravos e senhores, e por que era tão necessário fazer o discernimento desses contextos relacionais. Na realidade, a diferenciação desses contextos vai começar a trazer para nós, mais especificamente, todo um desenho, todo um lineamento baseado, por assim dizer, na possibilidade desse monarca, desse rei, entender como elementos disponíveis para sua apropriação dentro do território, dentro do desenho geral de um Estado, o recolhimento dessas pessoas. Então, basicamente, nós vamos ter aqui uma distinção inicial que nos permite criar essas facetas e permite entender como esses universos distintos devem ser tratados por reis e estadistas em sentido separado. Isso vai criar um impacto muito forte na formação das formas de governo, né? E aí nós vamos começar a entender de uma maneira um pouco mais ampla o significado propriamente dito dessa formação política, desse espaço político no momento inicial. Veja, nós temos num primeiro momento algumas relações que devem ser levadas em consideração, né? Quando o Aristóteles fala sobre a questão da construção da família e da construção da comunidade, ele também cria para nós um circuito de discussões muito peculiar. Ele fala para nós que, de um lado, existe evidentemente uma preocupação com o sustento. E essa preocupação com o sustento, ela envolve, nesse sentido, todo um momento, todo um processo de gestão do espaço produtivo que vai permitir a agregação de recursos e a sua redistribuição. O patrimônio ele tem uma largura bastante grande nesse período e ele vai ter uma variação de natureza muito grande também, né? Patrimônio, quando a gente fala de patrimônio na antiguidade greco-romana, mas principalmente, evidentemente, na antiguidade helênica, na antiguidade grega, nós estamos falando mais especificamente sobre as terras em que você promove o plantio, o espaço para o pasto, evidentemente as cabeças de gado equiparadas também ao número de escravos, também equiparadas ao conjunto, ao número, volume de bens que você tem, então volume de materiais preciosos como o ouro, a prata, né? Isso também envolve, evidentemente, os bens materiais, então as construções, carros, eventuais naus, né, docas, ou enfim, seja lá o que for, todo o espaço que foi construído para oferecer movimento, moinhos, né, moradas, habitações, né, tudo que foi construído materialmente para uso e para interface com esses bens que estão ali disponibilizados, com essas riquezas disponibilizadas. Isso também envolve esposa e filhos. Tá, mas você falou antes, Rafael, que o Aristóteles não considerava mulher e filhos como posses. De fato, não considera. Mas quando um indivíduo colocado como patriarca passa, vejam que curioso isso e que detalhe interessante e importante para nós. Quando ele passa a reger esse espaço, tudo o que está ali passa a ser considerado como pertencente à sua esfera de poder. Pode não ser bem disponível e pode ter um regime jurídico, religioso, um contexto relacional separado. Então, ele, com a esposa dele, evidentemente, ele não a trata como uma escrava, né? Não vai alienar, querer matar, castigar, não é assim, né? Mas ele tem poder sobre ela. Com o filho, né? Vai depender evidentemente da época, ele não tem poder sobre o filho, né? Em muitas cidades da antiguidade, na realidade, muitos povos da antiguidade, sobretudo desse circuito greco-romano, nós vamos ver que na realidade, no período arcaico principalmente, o pai tinha poder de vida e morte sobre os filhos, sim, tá? Mas isso é outra história. Nesse contexto, no contexto ateniense da época de Aristóteles, no contexto grego da época de Aristóteles, já não era bem assim, tá? Ele tem poder sobre os filhos, ele pode decidir como eles vão aprender, o que é que eles vão fazer, que virtudes vão cultivar, o que vai ser herança deles, né? Ele pode determinar os limites de ação desses filhos. Isso depois, inclusive, tem alguns desdobramentos interessantes, né? Em Atenas, por exemplo, ali a maioridade já era atingida com seus 21 anos, então ali estava tudo resolvido. Mas em Roma, por exemplo, a maioridade não era atingida. Enquanto o patriarca fosse vivo, enquanto o pai fosse vivo, o patriarca fosse vivo, o filho supostamente, mesmo dentro da república, dentro do império, o filho continuava pertencente à esfera de relações de poder do pai. E isso era muito interessante, porque às vezes o filho já era adulto, né? Então tinha lá 40 anos de idade, 50 anos de idade, o pai era mais velho que isso e o pai tinha poder sobre ele. E o filho, por ser talentoso, era designado para algum posto na hierarquia imperial, ou de repente acabava sendo
alvejado, alçado para um espaço, para determinada cadeira na República, ou para alguma função na República. E aí vinha a pergunta, tá, mas e quando ele for exercer esse posto, esse cargo, o poder inerente a esse cargo, quem manda é o pai ou ele? Se eu escolhi ele, o pai não pode mandar. Olha o problema que isso cria. Né? E aí criou-se, né, tem 3 normas dentro da história romana, as 3 vão aparecer, vão surgir dentro de momentos diferentes do Império Romano, né? A última delas vai surgir com Constantino, e essas 3 regras elas começam a dar independência relativa para o filho, para o exercício das relações de poder imperialmente concedido, para que eles possam alijar as decisões dele das configurações e idiosincrasias, dos pensamentos, das intenções dos pais. Deixa isso para lá por enquanto, mas só para vocês terem uma ideia de como era a dinâmica. Né? Então, na verdade, o Aristóteles ele falava sobre essa distinção, mas ela nunca estava muito distante. Na realidade, ela começava a surgir, essa tentativa de afastar esposa e filhos, né? Esposa e companheiro e filhos, da esfera de poder direta, da esfera de poder proprietário do patriarca, por conta de implicações de dificuldades que poderiam ser geradas. E aí você vai ter soluções que cada povo vai dar dentro do contexto específico de sua formação política. E aí você tem então uma relação dessas, né? Basicamente o pai ele tem poder sobre toda essa esfera, então sobre as terras, sobre as cabeças de gado, sobre, perdão, colocar o termo aqui, mas sobre as cabeças de escravos, né? Lembrem-se da época, lembrem-se também da época, sobre a esposa e os filhos, né? Enquanto família, sobre sobre as benfeitorias, ou seja, os prédios, as aquisições, né? Sobre veículos, né? Então carruagens, por exemplo, sobre a substância e os frutos da terra, grãos, madeira, os objetos, os elementos explorados, né? Então pedraria explorada, retirada da terra, né? Enfim, qualquer tipo de colheita, o pão obtido depois da moenda e do uso do forno, a cerâmica obtida por cozimento no forno, tudo pertencia ao patriarca e ele podia decidir mandar e desmandar no que lhe fosse, portanto, dado. Né? Então, o que acontece? Lógico que num primeiro momento você vai pensar assim: óbvio está que todo tipo de organização familiar é feita, basicamente a principal função dela é manter a família. Né? O patriarca está regulando o uso das coisas para poder sustentar os seus, para poder manter os seus, para poder mantê-los fortes e trabalhando, para que eles possam produzir e entregar de volta o produto daquilo que está sendo laborado. Também com os escravos. Então vai separar os alimentos, separar recursos para que eles possam devolver, né? Para que eles possam operacionalizar sustento, para que possam produzir o suficiente para que eles se mantenham, para que possam ter eventualmente para guardar para o inverno, para que possam ter para comercializar, ou seja lá o que for. As decisões do patriarca são, portanto, em nome da sua família, da sua comunidade, da comunidade que ele construiu, como nós já tínhamos falado lá atrás. Mas daí vem a pergunta, tá? Então é assim que funciona? Pensa, por exemplo, um raciocínio muito simples. Pensa, por exemplo, se esse patriarca descobre meios mais eficientes de produzir, meios mais eficientes de obter frutos da terra, ele não vai aplicá-los então? É evidente que ele vai aplicá-los. Se esse patriarca consegue compreender que tem que existir um equilíbrio de relações dentro daquele espaço e seus filhos, portanto, têm que ser bem educados para que eles tenham consciência do uso da terra, consciência da administração dos escravos, consciência do valor e do peso, da densidade do casamento, consciência da relação entre pais e filhos, consciência da necessidade de cultivar uma boa amizade com seus vizinhos, com os membros das propriedades lindeiras, né, com donos de propriedades lindeiras, não vai então educá-los? É evidente que vai. E por conta disso, existe também uma necessidade, uma preocupação central. Sustentar não significa simplesmente dar o pão, significa também educar. E essa educação ela tem uma característica, um atributo muito, muito peculiar e muito especial. Quando você quer educar os seus filhos, nós podemos extrair isso de toda a pleiade de pensadores do classicismo, aliás, de toda a pleiade de pensadores, ponto. Evidentemente, você vai querer o melhor para o seu filho. Né? Você vai querer criar o seu filho para que ele cresça, para que ele se torne melhor, para que ele se torne mais virtuoso. Fazendo isso dessa forma, todos os esforços dessa comunidade passam a ser para melhorar sua própria eficiência, para melhorar a estrutura e o desenho de suas próprias relações, de modo que ao lado do fim patrimonial passa a existir um segundo fim, qual seja o fim de tornar os seus membros mais virtuosos. Se isso é verdade na família, quem dirá numa comunidade mais ampla? Se nós pararmos para pensar bem, nós só temos 2 saídas a partir do momento em que nós pertencemos a uma geração. Vejam, isso que eu vou colocar agora, sai da realidade histórica pura e simples do grego e ganha espaço em realidades posteriores, inclusive na nossa.
Quando nós pertencemos a uma geração, nós só temos duas saídas para o nosso tempo de vida. Nós sabemos que nós vamos nos acabar, nós sabemos que nós temos um legado. O que nos resta então? Ou nós contemplamos a situação, desfrutamos do que podemos e deixamos algo de pior, né? Deixamos as coisas nas mesmas e potencialmente piores para gerações futuras, ou nós damos um jeito de educar essas gerações para que elas transcendam os limites daquela vida brutal, daquela vida animalizada que nós discutimos na sessão passada. Razão pela qual nós nos preocupamos em educá-los para que eles sejam melhores, inclusive melhores do que nós mesmos fomos, para que eles cheguem a novas conclusões, a novas soluções, ao refinamento das instituições, do trabalho, da vida. Nós queremos legar isso para os nossos filhos, não queremos? Não queremos que eles vivam em condições melhores do que nós mesmos, não queremos que eles não sofram o que sofremos. Se é esse o nosso desejo, então tudo que passamos, tudo que oferecemos, tudo que concedemos é para que sejam melhores. Uma comunidade, portanto, tem exatamente essa preocupação, a preocupação de tornar os seus cidadãos mais virtuosos. E aí abre-se um leque bastante amplo de responsabilidades e de atividades designadas para essas comunidades, já que aqui nós vamos ter que começar a entender exatamente como uma comunidade opera em suas partes e que tipos de tratamento nós podemos dar para as relações que estão estabelecidas. Uma dessas discussões que surge justamente, então veja que isso é interessante, no texto, no livro A Política, né, nos livros da política, a discussão da educação começa a surgir, portanto, como resultado imediato desse contexto formativo das comunidades. E ela vai começar a repensar muitas das estruturas que estão presentes, de modo a tentar refiná-las. Assim como eu vou repensar os caminhos da ciência, como eu vou repensar os caminhos da produção, como eu vou repensar os caminhos da filosofia, eu também preciso, portanto, repensar o que constituiu a minha comunidade, como essa comunidade vai avançar, como ela vai se transformar, como ela vai crescer, como ela vai se converter em algo maior que ela própria. E agora eu preciso pensar no desenho comunitário específico. O Aristóteles, nesse ponto, ele retorna a Platão. Ele vai falar assim, olha, Platão emprestando Sócrates, usando Sócrates, escrevendo Sócrates, ele vai colocar para nós algumas questões muito interessantes. Né? Eu comentei, já cheguei a comentar aí com vocês, em algumas situações, as recuperações que ele teria feito no que diz respeito ao contexto da República. Né? A política, o conjunto de livros da política, ele foi escrito em certa medida como resposta ao que foi colocado na República. E uma das hipóteses centrais que Aristóteles ataca no texto é justamente a hipótese levantada por Platão, né, usando Sócrates, né, ou na verdade por Sócrates e depois legado a Platão, de que nós podemos evidenciar a constituição de uma cidade perfeita. Vejam, no entanto, como a gente se distancia do argumento original, já que a cidade perfeita lá teria sido colocada como uma resposta às nossas angústias para descobrir o que era a justiça. Aqui o Aristóteles vai dizer simplesmente, nós devemos explorar num primeiro momento essa cidade de modo a compreendê-la enquanto um regime perfeito. Mas não vamos nos perguntar sobre o propósito de alcançar esse regime perfeito, e sim sobre a possibilidade desse regime perfeito existir. E aí ele começa a instruir a gente na leitura da República. Ele vai dizer assim, nós tínhamos como semente, como um processo seminal, e existe uma certa concordância em nossos tempos, vai nos dizer o Aristóteles ali por outras palavras, que nós temos 3 categorias centrais de indivíduos em uma determinada cidade, e essas categorias vão adotar papéis e posturas diferentes, a depender do olhar que eu tenha sobre a vida política nesses espaços. Então, eu tenho ali basicamente os guerreiros, tenho os fazendeiros, né, os produtores, né, que são basicamente os patriarcas, né, os senhores de terras, e nós vamos ter os artesãos. E ele vai dizer assim, nós temos esses 3 grupos muito claramente divididos. E lá, naquela cidade original que foi apresentada, bem sabíamos que o desenho tinha sido colocado no sentido de que os combatentes deveriam defender os muros, os produtores deveriam alimentar todo mundo e os artesãos deveriam suprir com os objetos, com os pertences trabalhados, né, com aqueles pertences filtrados pela arte que fossem eventualmente necessários para a vida naquele período, naquele lugar, naquela determinada cidade. Aí, com base nisso, ele vai dizer assim, ok, está tudo muito bem, só que nós temos que ir mais longe na maneira como esse tema foi lido. E quando nós aprofundamos um pouco, a gente vai perceber que a ideia é que o Sócrates, ele levanta isso, Sócrates já tinha lá atrás
era a de que esses indivíduos deveriam ter papéis muito claramente definidos. Assim, somente os guerreiros, isso de fato está lá na República, deveriam portar armas. Artesãos e produtores não deveriam portar nada, eles deveriam ficar sem armas, porque eles só produziriam. E ele fala, isso traz certos riscos. Basicamente, pense da seguinte maneira: nós começamos agora a explorar a maneira como nós construímos e organizamos essas classes. E ele vai dizer assim: o primeiro problema que isso gera é que eu corro o risco severo de que esses guerreiros, esses combatentes, pelo uso de suas armas, escravizem os outros dois grupos, já que os outros dois grupos não têm condições de se defender. Mas por que eu coloco isso? O Aristóteles vai dizer para nós, basicamente, o seguinte: para que exista de fato uma comunidade, será necessário que todos esses grupos se permitam a verbalização de suas intenções e de seus interesses. Do contrário, os grupos que estão submetidos àqueles que guardam a força consigo e que tomam todas as decisões, já não se sentirão como pertencentes a esse espaço. E aí nós temos estratégias que podem surgir disso. Veja que o argumento vai se complicando. Ele vai dizer assim, ó, pensa assim, nós falamos agora há pouco sobre patrimônio. Vamos pensar então numa solução que diga respeito especificamente a essa pertença de patrimônio e a maneira como os elementos são produzidos. Vamos afastar então a questão específica do uso das armas num primeiro momento. Vamos supor que nós estejamos falando de patrimônio. Ele vai dizer para nós o seguinte: patrimônio causa muito problema. Tá? E veja, nós estabelecemos agora há pouco um princípio, ainda agora, um princípio central. Todo mundo que pertence a uma comunidade tem que se sentir como pertencente dela. Quando a gente vai falar sobre patrimônio, existem teorias, hipóteses e hipóteses que são levantadas. O patrimônio ele gera um problema pelo seguinte: patrimônio, quando você tem ele, você também tem uma certa dose de poder. Ela é evidentemente anulada pelo uso da força de armas, mas o uso da força de armas simplesmente define um certo fluxo patrimonial. Se nos concentrarmos especificamente nas relações patrimoniais, nós vamos perceber de uma maneira mais fundamental que indivíduos que retêm o patrimônio consigo têm uma capacidade, um alcance maior no que diz respeito à mobilidade de suas disposições, a satisfação de seus desejos, a concretização de suas vontades. E ele vai dizer assim: olha, nós encontramos um plano geral de soluções possíveis. De um lado, a gente pode dizer assim: se existe de fato um problema no cerceamento das relações por conta do patrimônio, a gente pega o patrimônio e transforma algo desse patrimônio em comunitário. Ele vai dizer assim: o que pode ser transformado em comunitário? Eu tenho algumas opções. Primeira opção, eu posso dizer que a terra, por exemplo, que é cultivada, o espaço usado para a produção, os instrumentos dessa produção são todos comunitários, né? Mas eu vou pegar desse espaço comunitário o que eu quero, o que eu preciso para sobreviver. Aí eu vou pegando dali e vou transformar em elemento privado aquilo que eu uso para sobreviver. Eu também posso inverter a relação, eu posso manter o eixo de produção, os instrumentos de produção, né, os objetos, que seriam chamados de meios de produção no marxismo. Né? Posso manter esses meios de produção como sendo privados e daí eu posso oferecer publicamente os frutos da terra. O que ele quer dizer com isso? Suponha que você tem lá um conjunto determinado de terras ao redor de uma cidade, certo? Esse conjunto determinado de terras pode pertencer a todo mundo e aí cada um vai lá e tira o fruto necessário para o seu uso. Pronto, esse é um jeito. Inverte. Pode ser então que a terra seja de cada um, de uma família determinada, de um patriarca determinado, mas ele pegue o que ele produziu e jogue num silo comum, em um conjunto de silos comuns, e todo mundo vai lá e se sirva daí para ir usando, e existe uma regulamentação desse uso. E ele vai dizer assim: veja que interessante. Primeira coisa que a gente compreende é que não importa a organização que você tenha, ela nunca, jamais vai prescindir de alguém para criar leis e para reger o espaço. Porque se você não tiver isso, sempre vai ter conflito no teu meio. Tá? 2. Nós precisamos olhar para as situações e nós precisamos entender que uma comunidade formada, ela tem dois grandes problemas para resolver na vida dela. O primeiro deles, defender de gente que vem de fora. O segundo deles, defender dos conflitos internos. E a melhor defesa para conflitos internos é resolver o dilema do patrimônio, que é o que mais gera conflito. Tá? E ele vai dizer assim, olha, pensa assim, né? Em alguma medida, nós vamos entender que essa relação patrimonial, ela estrutura uma sociedade que precisa, ela depende em algum momento de uma certa consciência mínima. Veja, se eu sou dono da terra, mas ofereço o fruto para todo mundo usufruir, eu criei um probleminha. Qual seja?
Pelo fato de eu ser dono da terra, eu posso ter menos ou mais que meu vizinho. Quando eu tenho menos ou mais, eu contribuo menos ou mais para a produção. E, portanto, eu vou ter que investir mais dos meus recursos, talvez mais do meu trabalho, do que o meu vizinho faria. O que significa que eu vou me sentir injustiçado. Se eu dou 5 partes, você dá uma, por que eu recebo o mesmo para comer? Por que eu tenho que receber... Ah, mas então faça o seguinte, receba uma quantidade maior e outro recebe uma menor. Será que daria certo? Lógico, isso determina uma compensação pelo quanto você tem e pode determinar uma eventual compensação pelo quanto você trabalha. Só que daí cria-se outro problema. Se eu tenho a terra e não trabalho diretamente a terra, então daí como é que fica a questão? Eu recebo mais para alimentar mais pessoas? Ou eu recebo mais e recebo um surplus, perdão, para mim? E aí as pessoas que trabalharam não recebem tanto porque daí eu vou arregimentar aquilo? Se as pessoas que trabalham mais recebem mais, as que trabalham menos recebem menos. Parece algo de justo. Como é que eu equalizaria isso numa realidade como a deles? Como é que eu saberia quem trabalhou mais ou menos, quem produziu mais ou menos, se em mínima medida as pessoas vão trabalhar o mesmo campo? Mesmo que ele seja privado, um grupo de pessoas vai trabalhar o mesmo campo. Quem administraria isso? O patriarca, um governo? Percebam que a coisa começou a se complicar subitamente. E o Aristóteles vai dizer assim, olha, quando eu tenho uma propriedade que é minha e ofereço para esse espaço coletivo a possibilidade de usufruto, eu até tenho uma medida que me parece um pouco mais justa. Agora inverte para ver o problema que você cria. Se eu não sou dono da terra, mas todo mundo é dono da terra e eu tiro aquilo que é para o meu consumo, aí eu começo a criar problemas ainda mais agravantes, né, perdão, agravados, por conta dessas individualidades e por conta do desequilíbrio das relações que vão surgindo, na medida em que uns recebem mais ou menos sem critérios claros. E numa situação em que dificilmente eu conseguiria aferir a produção de cada um. Então ele começa a dizer assim, olha, o patrimônio ele pode assumir essas formas. São soluções que trazem problemas inerentes, mas alguma solução você vai ter que arrumar. Agora eu quero que vocês percebam, ele falou terras coletivas, frutos individuais. Terras individuais, frutos coletivos. Né? E interessante que ele não falou nunca em terra individual, fruto individual. Quer dizer, eu produzo só para mim. Ele nem tocou no assunto. Por quê? Isso é o mais interessante. Na realidade grega existe uma consciência muito clara, eu falei lá atrás para vocês, de que os indivíduos pertencem à coletividade e ela só se sustenta em virtude deles. Então nem passa pela cabeça que eu produza só para mim. Se eu produzo só para mim, eu produzo só para o meu grupo. Se eu produzo só para o meu grupo, eu sou uma comunidade separada. Eu me destaquei daquela comunidade, nada tem com ela. Se eu estou investido numa comunidade, eu devo investir nela também. Percebem? Então nem passa pela cabeça dele essa separação total, porque essa separação total significaria justamente um destacamento, uma nova comunidade. Mas voltemos ao argumento, então. Eu posso ter uma propriedade pública com frutos privados ou uma propriedade privada com frutos públicos, grosseiramente falando. Ambas têm suas vantagens e desvantagens. Ele fala assim, o problema ele se desloca, no entanto, principalmente se eu tenho uma propriedade privada com frutos públicos. Por que isso? A propriedade privada ela traz um problema muito sério, que é o de você ter poder em determinada instância sobre o teu espaço de produção e poder regimentá-lo. Né? Um dos grandes problemas que a antiguidade contemplou foi a ligação entre patrimônio e vida política. Se vocês pararem para pensar bem, e eu comentei isso com vocês lá atrás, era muito comum que pessoas que tinham grandes riquezas pudessem investir numa vida pública de uma maneira mais simples e ingressassem na carreira pública com grande força. Aconteceu em várias das cidades gregas, aconteceu em Roma, aconteceria em várias cidades da antiguidade e era muito comum que você comprasse o teu espaço na vida política. Aliás, era o único jeito, você precisava ter recursos para investir na carreira política. Não deixa de ser assim hoje, né? Só que hoje nós temos mecanismos diferenciados. E agora, quando a gente fala especificamente sobre esse universo, a gente também tem que levar em consideração que existia uma cisão muito clara na mente dos legisladores, governantes e das estruturas políticas, portanto, né, em consequência das estruturas políticas da antiguidade grega. Uma coisa é você ter grana na mão, uma coisa é você ter animais na mão, uma coisa é você ter isso, né? Outra coisa é você ter terras, certo? O que isso significa para nós? Significa, por um lado, que se eu consigo determinar uma propriedade privada de terras, por mais que os frutos sejam coletivos, essa propriedade privada, ela concede ao indivíduo que tem mais terras mais força. O uso que ele pode fazer disso advém especificamente do número de pessoas necessárias para atender ao cultivo dessa terra.
Se eu voltar ao raciocínio anterior, por exemplo, quanto eu recebo? Eu recebo quanto eu trabalhei ou eu recebo quanto eu preciso para sobreviver? Se eu receber o quanto eu trabalhei, trabalhei pouco, mas minhas terras produziram muito mesmo assim porque são muito extensas, eu vou receber menos do que eu preciso para sustentar os meus. Então tem gente lá que, por exemplo, não trabalhou, gente que trabalhou pouco vai morrer de fome. Mas daí tem meus filhos na mistura também. Eu não mereço receber, se eu sou o dono das terras, aquilo que meus filhos precisam para sobreviver? Pensa bem. Agora, por outro lado, eu recebo, vamos supor que eu receba aquilo que é necessário para alimentar todas essas bocas. Cara, eu vou receber bem mais, né? Mais do que isso, quero que vocês pensem bem nesse ponto. Se eu tenho 10 vezes mais terras que o meu vizinho, eu vou ter 10 vezes mais pessoas partindo desse pressuposto para cultivar essas terras, não vou? Mais escravos, mais filhos, mais servos, mais pessoas. Sistema de servidão eles não gostavam, né? O próprio Aristóteles vai falar isso. Foge do sistema de servidão quanto possível, porque o servo ele recebe sem, né? Ele suga muito e não devolve muita coisa, né? Se você comparar com escravo, evidentemente, que nada recebe, mas devolve um monte, né? E me desculpem de novo colocar nesses termos, é uma questão da economia clássica, né? E aí vocês têm, né, da economia do período clássico da Grécia, né? E aí vocês têm, portanto, um cálculo mórbido, difícil. Se eu tenho muitos partidários sob meu comando, até quando eu vou mantê-los trabalhando nos campos? Quando vai chegar o momento em que eu vou armá-los para tomar de assalto o poder? Quando vai chegar o momento em que eu vou colocar pressão para que esses filhos se tornem administradores políticos, diplomatas, pessoas que vão influenciar a vida da comunidade em peso, porque são maioria? Quanto tempo até que eles cooptem as estruturas políticas para mim? Percebem o problema? O Aristóteles tem uma visão muito clara a respeito disso. Então, ter a propriedade e oferecer só o fruto como público é um perigo. Isso também não elimina de perigos o sentido oposto, né? Que é não ter a propriedade e ter só os frutos. Da mesma maneira, tá, mas os frutos vão ser recebidos, vão ser recepcionados como? E aí o Aristóteles começa a mostrar mais ou menos onde é que estão as garras do sistema. Porque eles permitem, em determinada medida, um salto que permitiria algumas pessoas tomarem o poder de assalto, o que eliminaria a possibilidade de uma comunidade genuína. Mas ele vai dizer assim: olha, veja, se for essa questão, ela não cessa aí também. Existe um problema a mais. Pense que se eu tiver qualquer tipo de desigualdade de recursos, seja de terras, seja de frutos, dentro de um contexto específico, os que têm menos quererão mais. E os que têm mais, principalmente, se viverem pelos desejos, hão de querer mais ainda. Ele fala: olha, um descrédito, mas a ganância humana é terrível. Ele ainda brinca e fala assim, veja como eles também entendiam o inflacionamento. Lógico que de uma forma muito diferente do nosso inflacionamento, mas eles entendiam. Ele fala, alguns anos atrás um óbolo era suficiente para comprar um monte de coisas, hoje em dia eu preciso de dois, porque é a ganância humana. Mas o que acontece aqui? Se um grupo tem tudo o que precisa e outro não tem, por que não socializar e equalizar todos os recursos? E ele fala, tá, vamos supor que nós equalizássemos tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Aí, veja, assim como nós regulamos a quantidade de terras que um indivíduo pode ter em uma cidade, para que ele não fique poderoso demais, a maioria das cidades tem legislação que determina ali um número X de vezes que você pode ter de terras a mais do que um indivíduo tem que ter, né, para ser membro daquela comunidade. Então, se ele tem um lote, você pode ter até 5 lotes, o equivalente a 5 vezes aquele lote, como máximo da tua riqueza, por exemplo, e essa era a proposta que Sócrates fazia na sua República Ideal e, portanto, Platão na sua República Ideal, vai dizer assim, nós teríamos que ter leis que regulassem também isso, que dissessem, olha, todo mundo vai ter exatamente a mesma quantidade e a mesma coisa. E aí gera um outro problema, ele diz assim, tá, a cidade vai crescer. E aí você tem um determinado loteamento lá que tem, por exemplo, 10 patriarcas, 10 lotes, grosseiramente falando, tá? Muito grosseiramente que o número está todo errado, né? Mas aí cada um deles tem 10 filhos, tá? E aí esses 10 filhos vão ficar naquele lotezinho, cada um, não vai aumentar as fronteiras da cidade, você não vai aumentar, não vai procurar mais terras. Ou vamos supor que um tenha 10, o outro tenha 8, o outro tenha 5, o outro tenha 12, e aí você vai manter esses 12, esses 10 e esses 5 nas mesmas quantidades de terras, os que tem 5 vão dividir em partes iguais um lote, que o 12 vão ter que dividir em partes iguais. E aí a quantidade de terras desequilibra. Ele vai dizer, tá, mas daí eu vou criar novos lotes? E veja, na cabeça do grego isso era relevante, porque além de envolver leis que tinham determinado loteamento antes, também o loteamento era considerado sagrado. Então exigia também um movimento religioso. Não era assim simplesmente vou lotear e acabou-se, né? Então ele pensava assim, olha, quanto mais pessoas eu tiver dentro de uma comunidade, a comunidade precisa crescer para sobreviver, e vai crescer, é inevitável que ela cresça,
mais terra eu vou precisar, ou mais loteamento eu vou precisar. E como é que eu lido com isso? Sem gerar injustiças. Ele fala, olha, isso é uma constante. Sempre vai ter quem tenha, sempre vai ter quem não tenha. E quem não tem sempre vai querer um pedaço daquilo que os outros têm. E se eu tentar equalizar, em uma, duas gerações eu vou gerar o mesmo problema. Ou todo mundo vai ficar na miséria, vai ficar morrendo à míngua. Piora. O Aristóteles ele tem um argumento muito interessante. Ele vai dizer assim: as pessoas elas agem não apenas motivadas pelas necessidades que elas têm. Isso vai ser importante lá na Ética Nicômaco. Elas agem motivadas, evidentemente, pelo sustento delas, mas elas também entendem que elas precisam de algo de supérfluo na vida. Elas buscam, às vezes, coisas supérfluas pelo prazer delas. Isso nós chamamos de desejo. E as pessoas procuram isso. Quando você vê, por exemplo, indivíduos que têm muito, indivíduos que têm pouco, os que têm pouco querendo um pouco do que os que têm muito têm a mais, né, para poderem sobreviver, esses que têm muito estão olhando lá para longe e estão querendo mais ainda. E ele mesmo fala, existe uma certa lassidão no desejo, quanto mais você satisfaz, mais você quer. Daí vem aquele princípio, que é aquele adágio que eu vivo repetindo para vocês. Tá aí, quanto mais você deseja, mais você vai desejar. Quanto mais você satisfaz, mais quererá satisfazer. Então ele fala, não adianta, a ganância humana ela vai criar problemas. Você sempre vai ter divisionismo, ao ponto inclusive de ser claramente perceptível que o desenho geral de uma comunidade não pode ser só uma preocupação com seus inimigos externos, tem que ser uma preocupação profunda também com seus conflitos internos, que são os piores que existem. Tá? Então a gente viu até aqui, existem relações que determinam domínio. Nós não podemos pensar no domínio de uma maneira brutal. Então vamos pensar na divisão de patrimônio, na maneira como nós vamos dividir o patrimônio. Se o patrimônio, né, se o objeto, se a terra que produz é comum e o fruto é particular, há desigualdade. Se a terra é particular e o fruto é coletivo, há desigualdade e perigosa, porque pode inclusive destruir a relação de poder que está sustentando esse jogo. Tá? Se eu equalizo todo mundo, vai criar desigualdade no futuro. Pior, eu vou ter que eliminar uma série. Veja que aqui ele não fala sobre a eliminação do desejo pela equalização de recursos, ele não está comentando isso. Mas se eu equalizo todos os recursos, eventualmente eles se tornam insuficientes e o desequilíbrio vai se imiscuir geracionalmente. Então a solução é uma solução precária. Então, ele diz assim: não adianta, eu vou ter que lidar com a desigualdade. Note que a desigualdade é agravada pelo desejo. Ele vai dizer assim: olha, tudo tem remédio, no entanto. Que remédios existem? E ele vai dizer assim: pensa que a questão patrimonial, de fato, existe não por uma equalização total, mas por um equilíbrio das relações patrimoniais. Então, de fato, a solução que Sócrates oferece é uma solução inteligente. Reduzir a capacidade que um indivíduo tem de agregar propriedade só para si, para que você possa oferecer mais para os outros terem o piso. É uma solução viável. Então ele fala equilíbrio, né, uma solução que ele dá. Há um equilíbrio para as relações patrimoniais. Um segundo momento, né, então para você resolver o problema do desejo desenfreado, você vai lá e educa o cara em temperança. Você cria o hábito da temperança nele. Então esse é um dos jeitos, inclusive, de eu criar virtude nos indivíduos. Terceiro, e para eliminar esse problema profundo que é o problema das relações conflitivas que surgem em virtude dessas desigualdades na cidade. Preciso criar consciência comunitária. Educar o povo em filosofia. Tá, mas como é que eu faço isso? O que eu faço com isso? Tá, vou educar em filosofia, simplesmente vou ensinar metafísica e o cara vai resolver o problema. Calma, não é tão simples assim. Tem um ramo específico da filosofia que vai ser interessante para essa construção. Veja, tudo isso que eu estou falando está dentro de formas de governo, aqui está saindo do fim das comunidades e entrando nas formas de governo. Tá? O fim da minha comunidade, portanto, é a virtude. Mas em que medida ela é a virtude? Na medida em que ela vai oferecer para os indivíduos equilíbrio patrimonial, temperança e educação filosófica para a resolução dos conflitos. Mas como é que portanto, para a consciência, né, para a conscientização comunitária. Mas como é que essa conscientização comunitária funciona? Veja, a educação está estruturada, evidentemente, não só nas lições que você dá para uma pessoa. Ela envolve também um desenho que vai demarcar a maneira como esses grupos que foram colocados ali na possível república perfeita vão se organizar e vão se gerir. E aí tem propostas e propostas. Né? Se eu falei do patrimônio, agora eu posso falar dos filhos. Né? Como é que eu vou gerir os filhos? Então pensa assim, pô, vou educar a molecada? Simples. Né? Eu vou fazer o seguinte. Como um bom meio de educação, eu vou tentar fazer com que a identidade das famílias vá sumindo
e com que a identidade de fora das famílias vai crescendo. O que, que eu faço? Eu pego a molecada e coloco para ser educada num espaço público. E veja, aqui sutilmente Aristóteles começa a comparar o espaço ateniense ao espaço da Lacedemônia, ou seja, o espaço de Esparta, o espaço de Creta, né? Creta não é da Lacedemônia, né? Mas o espaço de Esparta, eventualmente o espaço dos cretenses, o espaço dos coríntios, mas principalmente Esparta. Ele vai dizer assim, ó, põe o povo aí para fazer uma educação pública. Pronto, acabou-se. Ele fala, isso é um risco muito grande. Pelo seguinte, na medida em que você faz isso, de fato, você dilui a relação familiar. Só que diluir a relação familiar não é necessariamente uma coisa boa. Né? Tem povos, por exemplo, entre os povos bárbaros, a gente sabe que eles partilham, que eles entendem que existe uma partilha geral do amor. Então, esposas, filhos, eles todos se pertencem uns aos outros. Né? Existem povos que são um pouco mais, que filtram um pouco isso, que só educam as crianças em espaço comum. Né? E aí eles restringem a determinados grupos esse sentimento de pertença mútua. Por que, que eles fazem isso? Porque eles entendem que você perder um pouquinho do vínculo da família e ganhar um pouco do vínculo na comunidade faz com que ela se torne mais unida. Então, se, por exemplo, se em determinado grupo companheiros e companheiras não têm uma relação exclusiva, essa hipótese que é levantada ali, se eles mantêm relações amorosas entre si, entende-se que a relação comunitária deles seria mais forte porque eles entenderiam que eles têm intimidade todos uns com os outros. Da mesma maneira, sem saber exatamente de onde vieram os filhos e sabendo que eles poderiam ter vindo dessa mescla de famílias, as crianças seriam entendidas como crianças de todos. E ele fala, de fato, seria o caso e facilitaria uma educação comum nesse sentido. Né? Uma estrutura dessa, portanto, educar de forma comum, colocar para serem educados juntos, talvez até insinuasse e solicitasse uma situação, uma estrutura social desse tipo. No entanto, ele fala, isso é bem ruim. Pensa da seguinte forma: se um filho é educado pelo Estado, longe do pai, e mais do que isso, se essa situação é agravada pelo fato dele não saber exatamente se aquele ali é o pai biológico, veja, eles davam muita importância para a questão biológica, evidentemente, né? Então nós vamos ter um problema. Esse filho não tem razão para chamar o pai de pai e o pai não tem razão para chamar o filho de filho. Então a relação sofreu desgaste. Ele ainda faz uma comparação interessante. Ele diz como uma gota, um pouquinho de vinho doce jogado na água, numa quantidade gigante de água, desaparece e nem diferença faz. Também uma gota, que é essa relação, num universo gigantesco de relações que formaram essa comunidade, desapareceria. Tá, mas e daí qual é o problema de você não ter a linhagem? Se você não tem a linhagem, você vai começar a cair nos mesmos problemas que ele colocou com relação ao patrimônio. Porque não faz mais diferença a família, não faz mais diferença falar em família. E porque não faz diferença falar em família, não há diferença no sentido da restrição do patrimônio. O patrimônio vai acabar virando comum mesmo. E aí a gestão desse patrimônio acaba virando um problema, já que ela vai cair exatamente nas mesmas circunstâncias de divisão dos frutos que nós discutimos anteriormente. E aí vocês têm todo o contexto do problema que ele está enxergando. E ele diz assim, pior, né? O Sócrates, quando ele fala isso, quando Platão coloca isso na República, ele está entendendo que a relação amorosa é a relação mais forte que um ser humano pode ter, que a intimidade sexual é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Ao ponto de dizer, segundo Aristóteles, que um indivíduo que sai de sua família poderia voltar tecnicamente à sua família e poderia manter relação com irmãos, com pais, filhos, não faz diferença. Não faria diferença porque eles teriam esse desligamento. Então, indivíduo a indivíduo poderia ser mantida a relação. Eles não precisam ter filhos uns com os outros, vejam bem. Né? Mas podem manter relações só por uma questão de união entre si, só por uma questão de que esse prazer partilhado poderia gerar uma unidade. Então veja até onde ele foi com o argumento. E o Aristóteles fala, isso não funciona. Primeiro que isso é um crime, né? Ele já está aqui, ele nem justifica, ele nem se dá o trabalho de justificar porque ele está revisitando leis divinas, ele está revisitando o tabu do incesto. Nós discutimos isso numa sessão aí, né? A questão dos tabus e da perplexidade dos tabus no sentido formativo cultural. O Aristóteles, no auge da sua antropologia aristotélica, por assim dizer, não tem nada de antropologia, né? Mas só para brincar que o antropólogo antigo, se não me engano, é o Clifford Geertz que brinca com essa noção, como antropólogo clássico antecipando a ciência, né? Não vou lembrar se é ele agora, tá? Mas é um antropólogo. Tá aí, ele vai lá e dá uma tirada antropológica dessas e fala, isso não tem como, não é aceitável. E veja, mesmo que fosse Sócrates, privilegia por demais a relação física e esquece que a mais pura e elevada relação, na realidade, é a relação de amizade. E, de novo, como uma gota num oceano, essa relação de amizade desaparece. Ela não faz mais sentido. Mudou tanto a relação familiar quanto a relação de amizade. Somem e aparece uma outra coisa que nem nome direito tem.
E ele ainda fala assim, olha, em alguns lugares a gente vê experiência disso entre as classes de guardiões de guerreiros, né? E isso aí até pode gerar uma solidariedade maior entre os guerreiros, né? Por conta da ideia da linha de frente, da partilha da batalha, do risco de vida, aquele negócio todo. Mas em família, isso é muito complicado, porque a família está ligada à força de produção, à terra, não tem, né? É necessário na mentalidade aristotélica que você tenha essa divisão bem clara, que ela seja bem taxativa, porque é ali que você vai determinar, inclusive, a maneira como você vai criar o balanço das relações de poder dentro dessas comunidades. Tá? Então tá aí a relação que ele começa a entender, né? O que junta, o que une a comunidade para ele então não é esse sentimento, não é um sentimento de fraternidade desregrado, sem cabimento, né? Ele é um sentimento de alianças que parcimoniosamente vão sendo construídas e porque são construídas delicadamente, todas elas ganham mais significado dentro da comunidade. Né? Porque uma relação de intimidade física é reservada ao companheiro e à companheira, nesse sentido, ao marido e à mulher, eles têm uma relação mais próxima e mais forte, porque pais e filhos não são, né, não são assim universalmente vistos na cabeça do Aristóteles, também existe uma relação mais forte, tá? Então seria mais ou menos essa ideia. Ele vai dizer, olha, eu nem precisaria do tipo de solidariedade que ele está querendo gerar numa comunidade agrícola, porque eles não estão indo lutar, né? Então não faz o menor sentido. E aí nós voltamos agora à questão central do argumento dos homens armados, né? Vai dizer, essa própria dinâmica dessas três classes ela é muito delicada. E na medida em que uma tem e as outras não tem, uma tem armas e as outras não têm, as outras tendem a virar escravas daquela primeira, né? Ele fala, ele inclusive cita assim, olha, o regime seria muito parecido com o regime dos ilotas, na melhor das hipóteses. E é engraçado porque ele não fala do senso humano desse regime, até porque ele não está ligando muito para a escravidão, a gente já viu que ele é um defensor da escravidão, né? Ele vai dizer assim, olha, na verdade o grande problema que surge daí é que quando você escraviza essa população, eles não têm sentimento de pertença à comunidade. E o resultado disso é justamente o que você queria evitar. Adivinha? Conflito. Então você passou todo esse tempo tentando achar uma estratégia para evitar que houvesse desigualdade entre as pessoas, que elas tivessem coesão, e o que você conseguiu foi, através dessa tentativa desesperada de separação de classes, mistura de laços, dissolução de laços para torná-los significativos, você conseguiu de novo cultivar conflito. Especialmente nas situações em que uns têm as armas e outros não têm, você gera necessariamente conflito. A tendência desses grupos que são escravizados vai ser se armar e vai ser buscar a emancipação, por óbvio. Né? E aí o que começa a acontecer então? Veja, as formas de governo elas são amoldadas como resultado desses processos conflitivos. Então, patrimônio, essas duas fases do patrimônio, essas duas possibilidades do patrimônio, né? A terra coletiva, o fruto privado, a terra privada, o fruto coletivo. Aquilo que vem para além disso, que é a possibilidade de discussão de uma consciência coletiva, a consciência coletiva na intimidade sexual só como construção de amizades, laços de amizade e alianças. E por fim, essa imposição do homem armado sobre uma realidade não armada. E aí agora nós começamos a entrar na discussão que coroa todo esse processo que vai ser utilizada para nós até hoje. E fala assim, olha, nós começamos a entender então que nós deveríamos mesclar determinadas formas institucionais para instituir poder. Nós deveríamos constituir a cidade de modo que ela pudesse responder a essas relações. Mas por que isso? Porque a cidade é fonte emissora de leis. Assim como eu posso legislar o volume de terras que uma pessoa pode ter, assim como eu poderia tecnicamente legislar o contexto específico de organização e de doação de recursos, assim como eu posso legislar a participação dos indivíduos em uma determinada realidade comunitária, eu posso também distribuir poder e posso alojar esse poder em regiões adequadas de modo a controlar os excessos, evitar os conflitos e harmonizar as relações. A lei, portanto, é pivotal. Né? Ele vai dizer assim, isso é interessantíssimo, que agora a gente efetivamente começa a falar sobre desenhos institucionais como respostas a essa confusão que foi gerada. E uma das primeiras coisas que ele vai pontuar é a seguinte: interessante observar como Platão desenha as formas de governo. Porque quando ele põe isso, na realidade ele está falando que é Sócrates. Quando Sócrates vem discutir, né, enquanto personagem da República, ou como Sócrates antes de Platão vem ensinar Platão para colocar na República, por assim dizer, né, como depois viria a aparecer na República. Né, não para colocar, mas como depois viria a aparecer na República. Sócrates vai dizer para a gente que dentro dessa república perfeita, os guerreiros que fazem a defesa, esses indivíduos que produzem, os artesãos, eles vão articular entre eles um sistema múltiplo, um sistema mesclado de governo.
Em determinados momentos será necessário ter um rei que se aproprie dos instrumentos para a preparação para a arte da guerra. Em determinados momentos, para evitar evidentes rebeliões entre esses indivíduos que seriam sufragados, sufocados e castigados pelas armas, você vai colocar representações e daí vai colocar forças protetivas para essas representações. E essas forças protetivas vão ser eleitas. E ele fala: isso é uma receita para o desastre. Porque se você tem um combatente, um líder que tem armas, ele vai usar de qualquer jeito sobre quem está dentro, instituições ou não instituições. Então você está pedindo para as instituições serem atacadas. Se você elege pessoas e essas pessoas que são eleitas vão construir determinados regimes mais específicos para criar autoridades que protejam desse monarca ou que até eventualmente sejam esse monarca, você automaticamente diluiu o poder de tal forma que a pertença em degraus impede que as pessoas participem efetivamente da vida. Então ele está aqui falando, referindo-se especificamente à produção de oligarquias. Mas se você deixa que todo mundo participe abertamente, isso torna o governo inviável. E agora? Então ele fala, olha, essa estratégia que está sendo adotada aqui, a estratégia carnal para Platão seria a oligarquia, ou seja, votos de todos para representantes, votos dos representantes para lideranças específicas, mesclada com uma monarquia, um monarca que pode ser eleito e que daí vai liderar exército. Ele fala, isso é receita para o desastre. Tá? Você vai ter de novo um grupo drenando os demais, e esse grupo que drena os demais vai criar castigo e os demais não vão participar da forma adequada, dessa forma certa. Mas por que eles não participariam? É muito simples. Quando você tem um grupo de pessoas muito pequeno no poder que tem disposição, mesmo que esse grupo tenha sido eleito, as disposições que esse grupo tem, elas podem ser facilmente arranjadas e alojadas para que as decisões sejam tomadas sempre em favor daqueles que são aliados entre si. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pensem, por exemplo, no Congresso hoje em dia. Você vai lá e traça alianças. Cara, isso é natural das relações de poder. Não adianta dizer que isso é antiético. É natural das relações de poder. É isso que o Aristóteles está dizendo. E aqui o termo natural se aplica, tá? Porque a gente está lidando literalmente com a natureza do poder. Basicamente o que ele está dizendo é, se você tem um grupo de pessoas que votam, principalmente se ele é reservado e tem poder nas mãos, ele tem clareza de intenções e ele sempre vai trabalhar para que alguns se aliem e consigam vencer todos os demais. E aí você vai ter um dirigismo da vontade. Então ele está basicamente dizendo o seguinte: você tem nessa espécie que foi criada por Platão, você tem o pior de dois mundos. O monarca que ameaça, o oligarca que solapa o poder da mão de todo mundo. Vai dizer assim, olha, muita gente fala por aí que democracia e tirania seriam na realidade os modelos mais impecáveis, mais perfeitos. Não é bem certo. Se você abrir para todo mundo, o grande problema que você vai criar na tua vida é que você inviabiliza o próprio governo. Por quê? Porque a democracia não é especializada o suficiente. Isso é um argumento platônico. Ele fala, o próprio Platão fala isso. Se você não tem especialidade, não tem consciência de como governar, você não sabe o que é a arte de governar desse jeito, você não consegue governar. Lembrem lá da teoria das vocações. Então a democracia não é boa. Olha o que ele está dizendo. Ele chama de governo popular. O governo popular não é bom. Ele não funciona. Você precisa de pessoas que tenham lucidez para governar. Aliás, a tirania é muito fácil nele. É muito fácil você encontrar pessoas que vão buscar pelo poder patrimonial, pelas riquezas, pela propriedade, às vezes pelas alianças, pela compra de votos. Eles vão encontrar caminhos para governarem com o travamento de todas as instituições. Tiranos. Aí a pessoa fala, o tirano é bom. Fala, olha, se o tirano. Isso é muito interessante, ele tem uma citação fantástica. Ele fala, se o tirano fosse bom, se o tirano, quando assume, não cometesse um crime contra as instituições e contra a história do seu próprio povo, o tirano não seria assassinado tão frequentemente. É fantástica a observação que ele faz, porque é uma observação profundamente material. E é isso que acontece, o tirano é odiado. Evidentemente pelos seus detratores, e os outros abaixam a cabeça por medo. Só os amigos se refestelam, e são poucos, sempre são poucos. Então eis a grande questão que ele coloca. Se tirania fosse bom, tirano não terminava assassinado. Percebe o desenho que ele está fazendo? Veja, eu não falei quais são as formas de governo ainda, e eu estou jogando de uma maneira mais dinâmica, só para vocês perceberem que forma de governo, como a gente trata, não é bem como eles enxergavam. Tá? Para nós, as formas de governo estão muito claramente separadas, e eu vou separá-las já agora na sequência. Mas na cabeça deles existia uma dinâmica que misturava formas de governo umas nas outras, inclusive. Tá?
E é isso que eu quero que vocês vejam, é aí que eu quero que vocês fixem o olhar de vocês agora. Porque basicamente essas formas elas são maleáveis o suficiente para eu tentar encontrar soluções. E o Aristóteles olha e fala: olha, não tem solução nenhuma nesse regime, é tudo uma bagunça, é tudo um desastre. Né? Tem um argumento, inclusive, que eu já lancei na sessão passada, que vai ficar mais claro a partir de agora. Né? E aí nós chegamos finalmente a isso que nós chamamos de uma teoria das formas de governo. Existe uma teoria por trás dessas relações. Cada um desses elementos está sendo colocado como um jeito possível de estabelecer a participação das pessoas no poder. É isso que vocês precisam saber. O desenho que eu fiz do Platão aqui, ele coloca 4 formas de governo perfeitas na esquerda, 4 imperfeitas na direita. Tá? Isso aqui é um resumo que foi sendo repisado, refeito ao longo de um bom tempo de história da filosofia, tá? Então eu peguei emprestado aqui para poder ajudar a gente como instrumento e já vou voltar para o livro. Ele fala assim, ó, Platão vai dizer para nós, tem a democracia, mas se a democracia começa a virar justamente o regime das coterias, vira oligarquia. Né? Se começa a ficar só para poucos, se as pessoas começam a governar pelos seus interesses e vão deixando o povo de lado, vira oligarquia. Tem a aristocracia. A aristocracia é quando as pessoas governam por virtude e por honra. Elas têm um direito, né, uma prerrogativa honorífica de governar. Só que às vezes elas começam a abusar do poder que têm e elas começam a usar a força de armas que é restrita a elas e o poder econômico, o poder, né, institucional que elas recebem, e começam a aplicar esse poder, começam a aplicar esse poder sobre a população para abusar dessas prerrogativas e arrancar esses elementos, esses objetos produzidos, os recursos dessa população. E aí vocês têm aquilo que se chama timocracia. Timos, honra. Né? Então, o governo dos guerreiros, o governo dos homens de honra. Né? Por outro lado, você estabelece ali a leitura de um possível rei, né? Ou de um possível conjunto de reis, né? Que na medida em que abusam do poder que tem, começam a virar autocratas. Né? O rei vira um autocrata se ele para de escutar todo mundo e é prerrogativa dele não ouvir ninguém. Então ele pode. Ah, mas se eu tiver 2, 3, 4 reis? O Aristóteles vai ter uma crítica mais feroz quanto a isso, né? Ah, pode ter? Pode. Pode ter monarquia, diarquia, triarquia, tetrarquia, pentarquia, heptarquia, dodecarquia, quanto você quiser, né? Só que quanto mais rei você tem, mais parecido fica com a aristocracia, que é a crítica de Aristóteles que a gente vai debater daqui a pouquinho. E aí, por fim, a tirania e o despotismo, que não é nem bem uma forma de governo, sejamos francos. Né? Quem que é o tirano? O tirano é o mais esquisito de todos, porque o tirano ele surge no meio das outras formas. Né? Ele começa a desfrutar de um determinado regime privilegiado e ele vai solicitar as instituições e travar as instituições para que a vontade dele seja feita. A visão típica, por isso que Aristóteles fala que as pessoas gostam muito e aceitam muito, é de que o tirano aparecia na realidade como uma resposta natural a um desequilíbrio nas relações de poder. Né? Então, Solon, Péricles, Aristides, enfim, né? Pisístrato, enfim, tem um monte aí que vocês podem colocar, Hípias, Hiparco, sei lá, enfim, tem um monte deles aqui. Eu estou falando só de um lugar muito específico da história dos tiranos da Grécia. Estou falando basicamente de Atenas e basicamente dali, né? E basicamente é isso, assim, você tem o tirano, ele surge na realidade, cria estravamento e as pessoas costumavam ver como algo que tinha bons olhos, costumavam ver com bons olhos, porque o tirano era esse cara que oferecia uma resposta imediata, direta, seca, transinstitucional, por assim dizer, para problemas que estavam sendo nutridos entre as instituições. Agora me digam vocês se isso presta ou se isso não presta, né? Eu sei que posição eu adotaria, fica ao encargo de cada um dizer isso, porque vejam, como esse é um movimento natural, as relações de poder e as relações políticas, esse movimento existe até hoje. Quando os problemas começam a se perpetuar dentro de um sistema, nós tendemos a querer abandonar o sistema em nome de um novo, ou pelo menos a entender que esse sistema deve ser abandonado e deve haver o privilégio de você ter, deve haver esse espaço privilegiado em que uma pessoa vem e intervém para reformar e restaurar tudo. Toma um pouquinho de cuidado, né? O tirano, geralmente, quando ele começa a trabalhar com realidades para proveito próprio, como aconteceu com vários deles, ele vira um déspota. Quando ele não governa mais, não tem mais a tirania para o povo, mas a tirania passa a ser para si mesmo, vira o déspota. Que é o que geralmente acontece. Né? Para nós, tirano e déspota é um termo, são termos, né, intercambiáveis. Para os gregos, não. Tá? Para os gregos é uma coisa diferente. Tanto que a gente usa aqui essas são termos diferentes. Né?
Veja, aqui vocês têm um desenho dessas quatro formas de governo. Eu não vou. Meu problema não é tanto o conjunto das formas de governo, mas é saber que movimentos elas representam. Na democracia tem voto. Então as pessoas votam, elegem representantes ou sorteiam representantes, como era a democracia ateniense em alguns dos seus momentos. E esses representantes vão começar a construir as decisões, às vezes vão votar para cargos mais específicos e assim por diante. Na aristocracia você tem pessoas que por honra governam. A aristocracia ela é o governante, ela tem como governante, perdão, um número de pessoas que têm uma ligação mais profunda com a propriedade de terras e as grandes famílias de uma determinada região, né? Como eu disse, Atenas tinha sido uma aristocracia. Roma, na sua república, ela guardou uma reserva aristocrática, né, que era basicamente legatária, herdeira do Senado, né, que já tinha sido constituído na época do reinado romano, a partir daquilo que eles chamavam de patriarcas, né, os pais de Roma, né, eram assim chamados. Os pais de Roma eram as primeiras famílias que tinham terra ali nas cercanias de Roma, dentro das dimensões e nas cercanias do espaço sagrado de Roma. Esses caras tinham mais importância, eram os únicos que podiam ascender ao Senado e, por conseguinte, ter cargos como, por exemplo, pretorados, né? Lá na República já poderiam ser pretores, poderiam ser, né, cônsules, só eles podiam ser, né? Então eles tinham uma reserva e dentre eles eram eleitos esses indivíduos. Então, assim, a aristocracia é um governo reservado mesmo e ela lida muito com a questão da honra, né? É muito clara a maneira como ela constrói, como ela constitui a relação à leitura honorífica, né? O reinado, a gente já viu o que é, né? Basicamente o reinado tem um rei, pode ser eleito, pode ser por herança, pode ser por conquista, pode ser, enfim, né? Por um monte de conquista até nem tanto, né? Mas basicamente a gente tem ali tipos de reinado que são mais padrão na época e a tirania que a gente acabou de ver. Então, quando Aristóteles está discutindo isso, na realidade ele recupera a questão das formas de governo para tentar mostrar que existe um defeito profundo ali na República. Ele está dizendo basicamente: olha, adianta você querer me dizer que eu vou misturar reinado com democracia e vai dar tudo certo. Com oligarquia, no caso, ele já põe direto como oligarquia, que ele entende, o Aristóteles entende como uma forma de governo separada, né? Fala, não adianta você querer me dizer que isso aí funciona. Não funciona. O oligarca vai votar em seu favor, o rei vai ser controlado pelo oligarca ou ele vai querer moer os oligarcas, né? Então não tem, não, isso não resolve nada, né? Ele ainda fala, é engraçado porque vocês fazem isso aí ficar cada vez mais parecido com a famosa aristocracia. E aí ele denuncia, ele trai o que ele defende, né? Ele tá, assim, não deixa claro, não fala eu defendo a aristocracia. Nenhum deles fala, né? Assim como Platão não vai dizer o que ele defende, mas ele deixa claro que ele está defendendo a aristocracia ali, né? E que a aristocracia seria a melhor forma de governo. Inclusive usa outros trechos da República para dizer, olha, a única coisa defensável por vocês é a aristocracia. Um governo de homens treinados, vocacionados para governar, fechados num circuito que não sofre influências externas, tem comando sobre os demais, pronto, acabou-se, é isso, né? Olha que liso, né? Então, ele insere isso ali numa sentencinha, ali, eu não vou lembrar agora, está no livro quarto ou quinto, sei lá, sexto, não vou lembrar. Mas ele insere ali uma linha dizendo assim, vocês na realidade queriam uma aristocracia que é o governo mais equilibrado, né? Mas tudo bem. E ele vai dizer assim, daí você tem modelos e modelos, né, que você pode adotar. Então pensa assim, ó, ele fala, por exemplo, se você pensar, por exemplo, num governo aristocrata, num governo de aristocratas, num governo aristocrático, ou até mesmo um governo com reis, você vai começar a enxergar que os mecanismos de coesão que eles criam e a maneira como eles criam essas pessoas, ela tem uma educação dirigida. Isso significa basicamente que existe um diálogo constante no modelo de comunidade que você quer, na forma de governo que você vai adotar. Então ele vai dizer assim, olha, a forma de governo que você adota numa comunidade, por exemplo, de guerreiros, ela, eu não sei se, ele fala assim, é interessante porque a primeira coisa que acontece é que ela proíbe o guerreiro de ter terras, né? Por que ela proíbe? Para que ele não tenha todo o poder na mão. Ele fala, isso não exime, não exclui a possibilidade dele escravizar o proprietário de terras, né? Ele fala assim, olha, pega o exemplo do reino da Lacedemônia. Isso é muito interessante porque a Lacedemônia tem os seus ilotas, né? Então o conquistado, ele vai pagar tributo para o guerreiro e é típico que o guerreiro peça esse tributo. O guerreiro não produz. É aquilo que eu já comentei com vocês, né? O guerreiro ele não produz em hipótese alguma. Mas ele não está sozinho, ele é liderado por um rei, né? Então tem um monarca. Teve dois monarcas historicamente que lutavam, aliás, lado a lado, eu comentei com vocês, daí tem, acho que numa das sessões eu comentei, esses dois monarcas, a diarquia ela se reconstrói, daí tem um monarca que vai trabalhar para dentro da cidade, um que vai trabalhar para fora, né? Mais ou menos como uma espécie de proconsulado romano, né? O proconsulado romano tem um modelo um pouco diferente, mas tem suas semelhanças aí, né? E aí você vai ter esses dois estágios, esses dois universos. Ele fala, mas não se resume a isso, porque você vai ter também uma aristocracia conformada ali que vai equilibrar esse balanço, que é a gerúsia, né, que vai ter os homens mais velhos, os mais experientes, pertencentes às famílias nobres, mas também tem uma participação democrática em mínima
em mínima gestão, que é o colégio dos éforos, né? E aí ele fala, os éforos eles vão ser eleitos e daí os éforos vão tomar as decisões pelos eleitos. Ele fala, isso é de novo, só soma desastres, né? Porque você está mesclando formas, tentando buscar equilíbrio entre elas, a exemplo do que a República teria proposto, e isso não vai funcionar nunca. Porque você tem, a partir do momento em que os éforos passam a querer governar, eles passam a governar imediatamente pelo interesse deles. A Gerúsia, ela tem evidentemente um interesse de classe. E a Gerúsia tem essa característica, esse atributo do combatente sobrevivente muito claramente colocado. Então existe uma outra identidade. Os caras não estão interessados em saber qual é o interesse do produtor de terras, eles querem mais arrancar dos outros mesmo. E o monarca fica preso no meio disso tudo, fica sumido ali no meio disso tudo. E quando ele tem poder para liderar, ele se alinha com o guerreiro, é claro. Né? Então assim ele fala, olha o contexto que você gerou. E olha o conflito que você está semeando. Né? Então ele fala, olha, é muito difícil você ter. Ele fala basicamente que o regime dos ilotas, por isso que eu falei agora há pouco, o regime dos ilotas é ingovernável. O regime que eles criaram é ingovernável. Essas pessoas não pertencem ao território, elas querem se rebelar o tempo todo. Tanto que existia um ritual específico entre os espartanos, né, na Lacedemônia, chamado Cripteia. A Cripteia ela era feita anualmente e ela era uma declaração ritual de guerra a um povo conquistado. E nessa declaração de guerra, os membros do povo espartano podiam desafiar qualquer pessoa de um povo daquele povo conquistado ao qual tinha sido declarada essa guerra ritual para uma luta armada. E os dois iriam entrar em combate. Não existia possibilidade de você alegar homicídio da parte de nenhum deles a partir do momento que o ritual começava. Quem matasse era louvado como um grande guerreiro. Né? Lógico que isso inevitavelmente, no esquema de coisas, acabava com a morte do indivíduo que era do território conquistado. Se ele matasse o guerreiro espartano, ele era considerado um guerreiro melhor ainda, e os olhos dos espartanos caíam sobre ele dizendo assim, aquele cara que eu quero matar agora, aquele cara que eu quero derrotar. Né? Porque a honra do guerreiro derrotado agregava a honra do guerreiro vencedor. Veja, por que a aristocracia é um governo de homens de honra? Pronto, tá aí, ó, a honra sendo transferida pelo enfrentamento. E não era só isso, eles escolhiam estrategicamente contra quem eles deveriam fazer esse ritual, escolhendo geralmente os povos que estavam mais próximos de se rebelar ou que tinham pessoas, mentes estratégicas mais afiadas ou guerreiros mais preparados, pessoas mais fortes que poderiam virar combatentes no futuro se armassem, porque não podiam se armar, e se erguessem muros na cidade, porque não podiam erguê-los. Então esse enfrentamento servia como uma espécie de mecanismo de controle. Falou, olha, isso não. Ele mesmo dizia, é ingovernável. Está aí uma resposta a esse ingovernável. Ter que manter conflitos constantes dentro do seu próprio território. Na visão de Aristóteles, isso é falta de capacidade de governar. Simples assim. E agora a gente tem justamente uma leitura mais ampla do que significam essas formas de governo. Percebam agora o significado determinante dessas relações. Se Aristóteles está colocando essas dificuldades, é porque ele já está enxergando o desastre que se avizinha lá na frente. Né? E agora ele vai propor para nós, nessa revisão das formas de governo, uma releitura. O governo popular, que é esse governo por voto, descartado. Não é um governo de especialistas, não funciona. Pior lado dele pode ser essa tal dessa demagogia, que é quando os indivíduos governam para obter o apoio das pessoas que votam, mas estão lá por seus próprios interesses. Os aristocratas viram muito facilmente oligarcas, fazendo conchavos para obter os seus benefícios, os seus privilégios. Os reis muito facilmente viram mais uma vez autocratas, querendo mandar em todo mundo, traçando alianças para governar para si mesmos e demolindo a comunidade. E o tirano, ele fala, como o tirano nem bem um governo é, não preciso nem me referir, mas volto à observação que acabei de fazer. Se tirano fosse bom, não morria assassinado. Né? E muitos deles morreram assassinados. Tá aí. Ou permaneceram a vida inteira com o medo de serem assassinados. Né? E aí vocês têm o que o Aristóteles vai pensar das formas de governo. Agora, dentro desse contexto ainda, o Aristóteles ele trava algumas discussões muito curiosas. Ele vai dizer assim, não se trata só da maneira como você organiza a cidade desse jeito. Né? Ele ainda vai dizer assim, Platão ele tentou, de muitas maneiras, defender aquela república perfeita dele, falando sobre as formas de governo que ele tinha colocado. Ele ainda repete a mesma questão nas leis. Né? Ele vai dizer assim que, nas leis ele tem poucas mudanças. Ele vai dizer assim, na República, o Platão ele colocou, né, Sócrates teria colocado e Platão teria reproduzido ali, que você consegue controlar o conflito interno se você tiver um número de guerreiros que seja restrito ali a 1000 pessoas, né? E daí você defende de ameaças externas, você também não vira uma ameaça interna.
E nas leis ele fala assim, é tudo igual nas leis, eles defendem exatamente as mesmas coisas, rei, oligarquia, uma população com essas três divisões de classe, essa, né, questão da amizade sendo diluída na relação sexual íntima, aquele negócio todo. E para arrematar eles falam assim, olha, você pode você pode ainda aumentar esse número de guerreiros. Não falam pode aumentar, né, mas ele fala, olha, o número ideal de guerreiros seria talvez 5.000. Né? Fala, impossível. 5.000 guerreiros, se você fala, se você parar para pensar em 5.000 guerreiros como estado ideal de coisas, né? Porque ele diz assim, 1.000 era insuficiente para defender uma terra qualquer. Pense em 1.000 guerreiros contra exércitos imensos que nos cercam aí, né? Ele ainda pensava na realidade da Macedônia, né, por exemplo, né, dos exércitos da Macedônia, dos impérios circundantes e assim por diante. E mesmo na realidade dele era pouco, né? Ele fala assim, olha, pense que isso aí é irrisório. 5.000, manter 5.000 soldados numa cidade, ele fala, eu precisaria de um território tão grande quanto a Babilônia para manter. Né? Eu precisaria de um território imenso para manter essas pessoas. E não é só o guerreiro, porque o guerreiro não vem sozinho, ele vem com a esposa, ele vem com os filhos, ele vem com a corte que está ao redor, os escravos, pessoal que atende, que alimenta, que cuida, que não sei o que. Imagina o tamanho disso. Uma cidade, a cidade ideal dele era um monstro, ela era gigantesca. Ele fala, olha, eu sou inclinado a olhar para soluções talvez mais concretas, né? Talvez um pouco mais medidas, né? Ele entendeu muito bem que essa cidade ideal ela era realmente puramente ideal. Ele fala assim, olha, eu vou olhar aqui duas soluções possíveis, né? Que tem aí, ele começa na realidade não enumera ali, mas tem duas soluções possíveis, né? Então ele vai elencar ali duas pessoas, um chamado Fédias e um chamado é, Hipótamos, se não me engano, isso, Hipótamos e Fédias, ele fala assim, ó, tem duas soluções aí possíveis, né? Fédias era um político, de fato, né? Era um homem que refletiu sobre a política. Hipótamos, ele fala que foi um dos primeiros, era na realidade um arquiteto, e teria sido aí um dos primeiros a refletir sobre a questão da organização da cidade, né? E ele vai falar, olha, Fédias ele tem essa característica interessante, ele divide do mesmo jeito que a República dividiu a cidade dele. Mas o Fédias ele tem uma preocupação muito profunda, muito mais profunda com a relação de conflito interno do que com a relação de conflito externo. Isso nos interessa especificamente porque ele está propondo ali uma estrutura judicial. E ele vai dizer assim, olha, quando ele propõe isso é interessante porque ele está basicamente dizendo o seguinte, numa cidade vai ter conflito, não adianta, né? Ele não destaca, assim, ele fala assim, olha, a questão tem soluções possíveis para a resolução dessas questões, né? Então ele volta à questão da discussão do patrimônio sem grande sucesso, mas vai dizer assim, eu posso usar um pouco da força de armas para tentar refrear a violência interna. O Aristóteles já fala, não funciona, você vai cair na mesma estrutura de abuso de antes. Então, não, então vamos pensar numa estrutura judicial propriamente dita, né? Leis que estabeleçam, que mitiguem, por exemplo, a questão dessa relação dura, dessa relação de enfrentamento entre indivíduos e talvez espaços de julgamento. Ele vai dizer assim, olha, essa relação que está sendo travada ali também não funcionaria com muita clareza, pura e simplesmente porque esses conflitos eles são gerados pelas cadeias de produção, então a desigualdade ela não se desfaz, né? Ele descarta muito depressa, na realidade, a hipótese de Fédias, justamente comparando a hipótese da República, mas Hipótamos ele fala de uma maneira um pouco mais profunda, já que em Hipótamos a gente vai ter uma divisão clara do espaço da cidade, né? Então a gente vai ter um espaço que é um espaço sagrado, um espaço para os combatentes, um espaço para a produção, né? E essas divisões, assim, elas tecnicamente criariam um senso de comunidade um pouco diferenciado. E aí ele vai dizer assim, veja, essa solução ela é irrisória, basicamente, porque ela não evitaria os abusos entrecortados. E também agora esse arquiteto passa a pensar na possibilidade de resolução dos conflitos através de estruturas institucionais. E ele fala, olha, talvez nós devêssemos então considerar a possibilidade de juízes nessa cidade, né? Árbitros, juízes que fossem árbitros ou que fossem julgadores. E na realidade uma das críticas mais ferozes que esse cara propõe é contra o sistema de julgamentos estabelecido na época dele. Ele diz assim, olha, tem sistemas aqui, por exemplo, entre os gregos que são você basicamente faz a retirada de pedrinhas, uma pedra branca, uma pedra preta, e daí a pedra branca, na pedra branca você absolve o cara, na pedra negra você condena. E ele fala assim, isso faz com que todos os juízes sejam perjuros no final das contas, porque no final das contas todos eles estão fazendo um julgamento bruto demais sem olhar os detalhes. Às vezes, e na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, esses caras iriam justamente querer que você
tivesse talvez uma parcial oferta uma parcial absolvição, né? E portanto uma parcial ou talvez uma parcial condenação, a depender das situações, né? Isso, e ele fala assim, pior, eles se tornam perjuros porque se eles vão fazer o julgamento só aceitando ou não aceitando a acusação que outra pessoa fez, quando a pessoa faz essa acusação, vamos supor que ela exagere no pedido de indenização por uma lesão que ela sofreu, né? Ela pode pedir 10 talentos de prata, mas ela pediu 20, que é um exagero. Como o cara só pode dizer sim ou não, ou ele diz não e comete injustiça contra a pessoa, ou diz sim e comete injustiça contra o pagante que está pagando o dobro do que devia. Então ele diz assim, cara, você forçou teus juízes a serem perjuros, a serem pessoas que vão cometer injustiça de qualquer jeito. Isso não funciona. E aí ele propõe um sistema novo. Pega uma tabuinha de pedra, vai lá e faz a anotação da condenação ou da absolvição, e se for parcial, você anota os termos que você quer colocar. Né? Daí você anota exatamente a decisão que você quer tomar. Olha o nível da discussão que a gente está travando. Né? A gente tem páginas e páginas de fundamentação de decisões, e aqui eles estão falando justamente, olha, tem que existir uma modelização da decisão, porque a decisão é feita por sorteio, por sorteio não, perdão, por sinais simples, muito brutos, por um código muito simples que não se permite uma maleabilidade no sentido da decisão. E ele vai além, ele fala assim, olha, né, o que o Aristóteles vai dizer? Tá bom, pode ser. A questão das pedras, de fato, ele atende em grande conta. Um juiz poder tomar uma decisão em favor desse ou daquele também tem em grande conta, que é muito importante, muito interessante. Mas eu me pergunto a efetividade desse julgador, que também pode se vender, de um julgador que também pode se corromper, de um julgador que também pode se equivocar. Né? Isso já está na mente dele, portanto, né? Portanto, vai ter dificuldades para fazer a aplicação de determinadas leis. Né? Mas mais do que isso, vamos supor então que nós não estivéssemos falando sobre julgadores, mas estivéssemos falando de árbitros. Árbitro é diferente aqui na realidade deles do que é para nós. Né? Fala assim, como os árbitros são muitos, então veja, é um grupo de julgadores, esses árbitros eles deveriam, na realidade, seguir o sentido contrário daquele sistema que a gente está colocando ali. Iam sentar, discutir entre si para ver que tipo de decisão poderia ser tomada com relação ao caso. Né? Então veja, não é uma questão de buscar o acordo entre as partes, é mais de uma pessoa, é um colegiado de juízes, né? E falar ao passo que um juiz eles iriam justamente tentar se informar sobre a situação cada vez mais, inclusive socialmente. O juiz a gente tenta isolar de todo jeito para que o juiz não ouça as partes, né? Mais depois que o ritual de ouvi-las foi cumprido e para que não escute opiniões externas. Olha a mentalidade que interessante, né? Ele vai dizer assim, nesses sistemas o teu controle interno é terrível do mesmo jeito. Porque de um lado você tem a não influência sobre o julgador e dependendo do que ele dê, do que ele ofereça, interessado, não interessado, contemplando somente a si mesmo, cara, ele pode dar uma barretada tão grande que ele comete uma grande injustiça ou deixa a gente insatisfeito e fervilha outro tipo de conflito em âmbito social. Do outro lado, quando você tem o árbitro, a crítica que onera esse novo sistema, que é o sistema dos árbitros, do colegiado de juízes, se eles estão abertos a opiniões, eles são altamente influenciáveis. Daí outro pode vir e imiscuir o interesse dele no âmbito da justiça. Então, assim, a conformação, veja que interessante isso, ele está tentando conformar um sistema universal de justiça dentro do contexto específico da cidade. Está dizendo, nem sempre vai funcionar, porque existem defeitos para ambos os sistemas. É preciso você trabalhar dentro da esfera desses defeitos e ver o que você quer refutar afinal. De modo que uma comunidade só vai conseguir se conformar através da filtragem e da superação de todas essas preocupações. E ele ainda fala assim, sabe? Ele já fala isso no FEDES, assim, é muito fácil você conseguir trabalhar com expectativas de violência externa. Você monta o teu exército e está resolvido o problema é dentro. Quando o teu exército tentar abusar ou quando as pessoas começarem a brigar entre elas, isso é o. Mas mais do que isso, ele vai dizer assim, você quer saber por que. E assim, você não pode simplesmente repudiar a ideia de você ter um exército e trabalhar só com as questões internas do teu povo, não pode se preocupar só com elas. Por que isso? Pense da seguinte forma, se você não tem como se defender, alguém vai te invadir. Né? Inclusive ele narra a história de dois monarcas, né, dois líderes que estavam lutando entre si, na realidade um monarca e um tirano, e quando a cidade está para ser invadida, o senhor da cidade invadida diz assim, olha, não pense bem no que você vai fazer, porque tudo que você vai agenciar de força em exército, tudo que você vai agenciar de força em linha de suprimento, etc, etc, pense que eu estou disposto a te pagar menos para você não invadir. Eu estou disposto a te pagar menos para que você não invada. Eu pago para você não atacar e em troca, inclusive, eu vou embora. Se você me deixar embora, eu pago para você, você gasta menos. Você pode ficar com tudo se você quiser. Eu só vou embora. Pronto. Ou você me paga menos do que gastaria e eu vou embora. Você pode me subornar. Eu posso te pagar
para você não me atacar. A gente negocia. Só que pense agora nas circunstâncias que estão em jogo, né? Se você não tem como se defender, a única coisa que te sobrou é isso: subornar o outro para que ele não te ataque, ou pedir ao outro, né, se você tiver algum tipo de defesa, ou pelo menos puder estabelecer algum tipo de resistência, que pague a você para você fugir. Então ele fala assim: a questão externa ela é importante, ela é muito relevante. E nas duas situações que eu estou apresentando aqui, ela pode te tornar vítima, ela pode criar problemas e pode te tornar uma vida sediça, né? Então é muito complicado você ter essa possibilidade de você ficar à mercê desse tipo de situação. Agora, os problemas internos sempre são os piores, porque eles são insidiosos, né? Então ele vai falar sobre uma série de questões de crime, vai falar sobre os tipos de crime, ele fala sobre sacrilégio, fala sobre homicídio, né? Sobre o crime contra a família. Ele vai dizer assim: olha, tem crimes muito insidiosos. E aí ele volta a um ponto inicial, ele fala assim: sabe, como o crime contra a família é mais ele é mais ele é mais grosseiro, mais visceral, mais temido, né? Porque ele é um sacrilégio ao mesmo tempo. A família ela não é uma solução definitiva, mas ela reduz a possibilidade de acontecimento de crimes em sociedade. E assim ele começa a dar um desenho da comunidade que ele está pensando, né? Então é uma comunidade que mantém famílias, evidentemente alça essas famílias e especializa pessoas para governar, então uma aristocracia que se mantém com a propriedade pertencente às famílias, mas que não confunde a relação de poder com propriedade, né? E que permite o uso comum dos frutos, portanto, para que a comunidade possa se sustentar e possa se manter de forma saudável, que mantém da mesma maneira um regime honorífico, e ele ainda afirma isso textualmente, ele vai dizer: o homem vive de honra também. Existe um trânsito de honra, né? E é preciso lembrar disso. Então, nesse trânsito de honra é necessário fazer compreender que todo mundo tem que ter um pouquinho, né? Tem gente que vive só pela honra, tem gente que vive pela grana, e é necessário se entender que existe uma comunicação entre as classes por conta dessa honra. Ele vai falar: tem que ser um governo honorífico, tem que ter um estabelecimento honorífico para manter as coisas funcionando, né? Porque as trocas honoríficas são intensas e importantes, e você tem que sedimentar essa cidade-estado dentro de um contexto que esteja olhando sempre, de um lado, para o sustento e do outro lado, para a educação. E o olhar para a educação é importantíssimo porque é esse olhar que vai cultivar as relações harmônicas que você tanto espera, que é a relação de amizade. Cara, nem de perto a solução que ele oferece é perfeita e nem ele vai admitir isso. Ele está simplesmente arranjando elementos de modo a evitar os grandes problemas que vão gerar grandes conflitos e vão criar cisões, vão destruir a cidade de dentro para fora. Tá? Veja, eu vou terminar que isso aqui está longo pra caramba. Então eu vou fechar por aqui. Depois eu vou voltar com a ética, vou revisar ainda essa parte final e daí vou voltar com a ética, ou as éticas em Aristóteles. Na realidade é uma só, né? Mas tem vários jeitos dele comentar. Beleza, pessoal? Espero que essa aula ajude. Por favor, cuidem, se não saiam de casa. Deus abençoe a todos e nos falamos na sequência. Venham aí para as sessões que nós vamos fazer para debater esse assunto. Abraço, galera.